porque, de novo, o influenciador, nesse caso, ele também ganha uma vantagem. Porque se o banco é digital e não tem um ponto físico, vamos dizer assim, mas o influenciador acredita, ele segue. Se o banco tem um apoio físico, um apoio humano e o suporte do influenciador, aí é sem dúvida alguma, entendeu? Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Duda Math? Eu sou o Marcel Graldini, founder e Chief Growth da Math Group, e hoje a gente vai falar de pesquisa aplicada, mas de uma forma em que a gente consiga extrair valor direto dela. E quem é que está na mesa com a gente, Cássio Politi? Fala, Marcel. Quem está com a gente é a Viviane Tássila, que trabalha junto com a Math num projeto de pesquisa que vai tirar uma dúvida minha, viu, Marcel, hoje. Que é o seguinte: seu Ivan, também conhecido como meu sogro, tem lá mais de 80 anos, está lá no interior, não é nem no interior de São Paulo, nem do Rio, e outro dia abriu uma conta digital. E aí eu quero saber se a jornada dele, a experiência dele, foi tipo a minha, quando eu aqui, né, cercado de toda a tecnologia, toda a informação, abri a minha conta num banco digital ou num banco que tem alguma participação digital. Vamos então entender isso a partir de uma pesquisa e por isso a gente tem hoje, como eu já anunciei aqui, a nossa Viviane Tássila, que é CEO da Bistrô Estratégia, essa parceira da Math no trabalho de pesquisa, e a gente vai detalhar tudo aqui. Vivi, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo. Obrigada a vocês, projeto demais. É isso aí. E a Fabi Amaral com a gente aqui sempre. Fabi, sempre bom ter você aqui. Quando você não vem, eu sinto sua falta, viu, Fabi? Quando eu não venho, eu também sinto falta de estar aqui com vocês. Estou sempre animada e esse papo vai ser delicioso, eu não tenho a menor dúvida. Vai sim, vai sim. Então vamos começar aqui. Eu vou deixar o pessoal curioso, porque acho que todo mundo tem um seu Ivan, né? Na família, conhece um. Mas eu queria primeiro que vocês detalhassem o que é a pesquisa, né? Porque para quem gosta, para quem está no mundo do marketing ou da pesquisa, é fácil entender. Olha, foi uma pesquisa quali complementada por pesquisa quanti, complementada por dados, né? Mas, Vivi, não vou me atrever a explicar o que é isso, tendo alguém, né, com o seu conhecimento aqui. Então, vou pedir para você explicar qual foi o método de pesquisa até chegar ao relatório que está saindo, e a gente vai explicar já já como. Tá. Acho que mais do que o método, né, veio muito do desejo do insight da MEF de se aprofundar mais no comportamento da relação do aposentado com a sua jornada bancária, né? Teve ali um insight de oportunidade de negócio e a gente foi validar isso numa pesquisa. O que a gente teve cuidado é pelo público, né? Quando a gente fala de aposentado, a gente sabe que não dá para só fazer uma entrevista em profundidade, principalmente quando a gente quer mapear a jornada, né? A intenção era mapear a jornada de abertura de conta, tanto abertura de conta online quanto abertura de conta física, entender os desafios que tem dentro dessa jornada, quais são as principais fricções, quais são as principais oportunidades dentro dessa jornada, mas, sobretudo, também entender o comportamento desse aposentado e como é que ele chega nessa jornada, né? Porque acho que isso é o ponto mais importante também. Quando a gente pensa em jornada, geralmente a gente pensa num caminho A até o caminho B. Mas como essa pessoa chega no caminho A, qual é o contexto socioeconômico dela, quais são os desejos de vida dela, isso influencia muito de como ela entra nessa jornada e sai nessa jornada. Então, a pesquisa ela tinha a intenção da gente mapear aposentados fora do eixo Rio-São Paulo, e aí eu estou falando de estado, a gente queria mesmo ter uma cobertura e entendimento muito mais da região periférica do país. Então, a gente foi para Minas, foi para Tocantins, foi para Amazonas, foi para países assim não tão trabalhados em marketing ou trabalhados em mídia. E a gente cobriu 24 pessoas, 24 aposentados entre 60 e 80 anos, ambos os sexos, e com experiências diferentes nas suas jornadas, tá? Então, a gente mapeou 12 bancos possíveis que a gente gostaria de entender, bancos digitais e bancos mais tradicionais, e aí para poder até ter modelos comparativos entre jornadas e entre perfis de consumidores, tá?
E sempre que possível, ambas as jornadas, tanto a jornada digital e, quando possível, a A física, física. vamos dizer assim. Na verdade, a gente fez as duas, né? E o que a gente viu, inclusive, é que são bem diferentes. Aqui já dando um Não, spoiler, eu, já eu dando vou um falar spoiler, aqui, mas vou guardar. quem não entendeu o meu quando possível, vale ler a pesquisa, vocês vão entender que de vez em quando foi impossível a física. Deixa Impossível, aqui, exato. vamos deixar aqui um ponto importante. Vamos pensar assim, ó, o que é, o insight, quando a Vivi falou assim, a gente percebeu uma oportunidade. O que estava nos afligindo é que a gente percebe estratégias prontas para grandes grupos de segmentação num mundo que já não trabalha desse jeito. E aí foi, tá, mas o que de verdade está acontecendo com uma pessoa que está querendo trocar de banco para receber seu benefício de INSS? O que é? Porque eu não vou saber isso no Web Analytics. Então, assim, você não tinha dado quant antes? Pô, a gente só atende banco, a gente tem um monte de dado quant. A gente podia conversar com eles e montar uma pesquisa baseada só nisso, mas não iria responder o que a gente quer saber. E aí, o que enriqueceu demais o nosso trabalho foi começar por uma pesquisa em que eu contei para a Vivi só depois, que eu fiz questão de não falar para ela quais eram as nossas hipóteses, até porque ela desmentiu um monte delas durante o processo, entendeu? Tinha muita hipótese que a gente estava olhando que teria ficado errada. Eu nem vou trazer aqui para não dar viés no nosso papo. E aí, quando ela foi entrar e fez o que. Vamos imaginar que a gente conseguiu ter uma profundidade de quase um mapa de empatia. O que esse cara ouviu, o que ele estava pensando, com quem ele falou. É momento zero, mas é o momento zero antes da marca entrar no jogo. É aquilo que gerou o primeiro passo de interesse. E daí a gente teve muito insight. Porque algumas coisas foram transcendentais, e depois acho que vale a pena a gente entrar nelas devagarzinho. Assim, aconteceu com todo mundo. Mesmo falar assim, não, mas poxa, foram 24 pessoas, então, mas aconteceu com todo mundo. Então, muito provavelmente, isso é uma tendência válida. A gente pegou apenas essas tendências que a gente considerou válida, e a partir delas a gente foi buscar ou pesquisas que já existiam no mercado, novas que poderiam nos ajudar, aí a gente acabou, na pesquisa a gente dá crédito para todo mundo, a gente deu crédito, a gente acabou utilizando a pesquisa da própria Febraban, a gente utilizou a pesquisa da Akamai sobre como o consumidor, né, como o usuário do banco tá, onde ele está satisfeito, onde não está, da Mobile Time sobre telefones, putz, eu estou esquecendo alguém, Será? Secad, Será? Serasa, IBGE. Então a gente começou a ir atrás para enriquecer com tudo que a gente podia falar. Essa hipótese faz sentido. E a gente tem hipóteses que fazem muito sentido. Que estão ali, olha, isso daqui, cara, assim, vale a pena ir atrás para entender melhor, para pegar. Se é alguém que trabalha com esse produto nos bancos rurais, fala, deixa eu fazer então uma pesquisa dirigida na minha base, porque daí você consegue fazer o quali com um volume maior, se for o caso. Então, eu acho que nesse momento, a gente conseguiu olhar não só onde está tendo atrito, mas, e mais importante do que isso, é porque a gente conseguiu descobrir coisas no meio da jornada, que era parte da hipótese que a gente não tinha nem como olhar antes de ter os dados que vieram dessa pesquisa em profundidade, pontos no meio da jornada que não estão sendo nem sequer cobertos. Então tem coisas que ninguém. Não é do tipo, aqui tem um atrito. Não. Aqui tem um aspecto da jornada dessas pessoas que está sendo simplesmente ignorada por 12 bancos super importantes nesse player. E muito porque não é tão ignorando porque não sabem, porque não querem. Desculpa, não é porque não querem, é porque não sabem. Então, eu acho que aí vem o benefício, não viram, não olharam, como a gente também não tinha olhado, a gente trabalha com isso há 10 anos, gente, a gente também nunca tinha olhado nessa profundidade. Então, eu acho que fica aqui já uma coisa que a gente fala muito no podcast, né, que não dá para olhar um indicador sozinho. É verdade. E depois a gente fala, de vez em quando a gente tem que perguntar para as pessoas, porque isso é rico. E a gente decidiu fazer o contrário. Primeiro perguntar, primeiro entender, e a partir daí amplificar. Eu sei que não é exatamente o que se faz quando a gente fala de ciência de dados, o pessoal está mais acostumado a partir dos grandes volumes, mas a riqueza foi absurda. Eu tenho certeza que com essa introdução aqui já tem muita gente curiosíssima e na expectativa de entender e ver e saber desses dados e onde que eles vão acessar isso. Então, eu já queria contar um pouco aqui como que as pessoas terão acesso a esse baita estudo e a todos esses insights e oportunidades aqui que o Marcel e a Vivi já comentaram. Então, para dizer, faremos o lançamento dessa pesquisa na Febrabatec Que está 2024, que acontecendo hoje, acontece... no dia do lançamento do podcast. Você que está ouvindo no dia que a gente lançou, né, Fabi? Dia 26 de junho de 2024, já está indo ao ar. No segundo dos 3 dias da Febrabatec, não é isso, Fabi?
Isso. Foi Isso lançada ontem mesmo. na Febraban, vamos dizer assim. É isso. E depois, assim, certamente ainda sairá em outros canais de publicação e a gente vai deixar tudo aqui no link explicado para quem quiser acessar o estudo completo. Perfeito, maravilha, é isso aí. Então vamos lá, que vocês estão deixando o público curioso, e eu, inclusive, porque vocês três participaram da pesquisa, eu não. Então eu queria saber o que a pesquisa trouxe. É uma pergunta fácil de responder, né? Em um minuto, vamos dou um deixar todo minuto para mundo vocês aqui responderem sabendo. aqui. O Cássio está tão cego quanto todo mundo que está nos ouvindo sobre a pesquisa, porque É. ele não teve nenhum acesso antecipado. É isso aí. E aí, o que tem? É claro que essa resposta vai ter uma série de. Essa pergunta vai ter uma série de respostas. O que vocês destacariam? Assim, olha, a que primeiro me vem aos olhos, aqui me chama a atenção é. Vamos Vivi, essa é começar sua. pela. Marcelo, você já Desculpa. tinha feito todo aquele roteiro. Eu acho que a primeira coisa que eu acho que a gente tem que olhar é que assim, o aposentado é um segmento que está sendo ainda subaproveitado do ponto de vista de negócio, tá? Quando a gente olha a oportunidade, o desejo dele de se relacionar melhor com seus produtos financeiros e com o seu banco, é uma coisa que a gente tem que olhar com muito carinho, assim. Nenhum dos projetos, dos players que a gente olhou, existia, por exemplo, uma jornada desenhada para o segmentado, para essa segmentação, e a gente está falando de 38 milhões de pessoas, né? E tende a aumentar porque a nossa pirâmide está invertendo. Então, a primeira coisa que eu acho que vale aqui a gente falar é assim, não tem ainda um player forte o suficiente que está desenhando sua oferta de valor e jornada para esse tipo de público. Então, se eu abro a conta e eu tenho 40 anos, ou se outra pessoa um pouco mais velha ou um pouco mais nova também inicia a sua jornada de abertura de conta, ela é igual para todo mundo, independente das suas questões. Então, acho que é um público que tem muito potencial, uma grande oportunidade de negócio. Quando a gente olha para bens de consumo, por exemplo, a gente vê, assim, no Nestlé, por exemplo, quando a gente vai para a marca no Trem Sênior, virou um pilar estratégico dentro da companhia em termos de segmento de alimentação. Não necessariamente quando a gente vê em serviços, esse segmento ganha essa relevância, entendendo o potencial de consumo que ele tem. Então, acho que já começa por aí, do tipo, poxa, antes de pensar em jornada, vamos entender que esse é um público de altíssimo potencial e ainda subatendido pelos produtos do mercado, tá? E aí não é só financeiro, tá? A gente pode olhar para outros produtos também, mas financeiro ficou mais claro na pesquisa. Bom, eu quero pegar agora num ponto que a Vivi falou, que eu acho que é algo que a gente percebe muito claramente na pesquisa, que é o quanto a gente olha com medo para essa pirâmide invertendo, a mídia fala bastante, muita gente fala bastante, e o quanto a gente não está se preparando para transformar um problema em oportunidade. E eu vou pegar agora um caso olhando, ainda sem falar da jornada, tá, Cássio? Vamos só olhar a oportunidade, porque a Vivi trouxe, ó, a pirâmide está invertendo. Ela foi conversar com essas pessoas. E aí, conversando com essas pessoas, a gente teve frases do tipo: meu dinheiro acaba antes do mês acabar. Aí, quando a gente vai olhar, por exemplo, coisas do Serasa, o Serasa fala que 59% das pessoas que estão aposentadas hoje não se planejaram para aposentadoria. Não, tudo bem, mas é que isso eram outros tempos. Então, quando a gente pega uma pesquisa da Ambima, do começo deste ano, Ambima, né, gente, lá de fundos de investimento, do começo deste ano, sobre as pessoas estão investindo para se preparar para a aposentadoria, 60% delas diz que não. Então, olha só, está falando, 34% deles continuam trabalhando. E mesmo aqueles que continuam trabalhando, uma parcela significativa dizem que o dinheiro não chega no fim do mês. Então, eu vou ter mais pessoas endereçadas nesse cenário daqui 10, 15 anos. Com o cenário abaixo, com o cenário desse jovem cosmopolita da cidade grande, economicamente ativo, né, vai reduzir. Quantos de nós estamos olhando e falando assim, ó, vamos plantar o aposentado do futuro para ele ser o meu cliente aqui agora? Vamos começar a organizar, porque se eu fizer um plano com ele agora, para que ele se planeje. Não estou falando de fazer só uma campanha, e acho que seria muito pouco até fazer uma campanha de previdência privada. Não é isso. É sentar e colocar e ajudar o indivíduo a planejar. E aí, quem achar que não der, pega o nosso podcast aqui, procura lá, hiperpersonalização, vai aparecer uns 15 episódios que a gente já fala disso.
Hoje tem toda a tecnologia para você sentar do lado desse cara e preparar o futuro. Então, só deste ponto que a Vivi já trouxe, que o pessoal realmente está com um problema, que realmente não se conectou, que vê que o dinheiro não acaba do fim do mês, que está tendo que fazer trade de crédito pessoal de um banco para outro, do outro para outro, do outro para outro, para conseguir ir fechando o fim do mês, só isso já seria um impacto bastante grande para a gente falar sobre um investimento de longo prazo que está dado. Porque assim, nós não vamos mudar a pirâmide dos próximos 15 anos. A gente pode mudar dos próximos 25, 30. Dos próximos 15 já foi. Né? As pessoas que têm 10 hoje já têm 10 hoje. As pessoas que têm 25 hoje já têm 25 hoje. Não tem o que a gente fazer. Então, acho que isso já foi dado. Então, a gente tem um ponto de olhar para este problema, eu estou fazendo aspas no ar, tá, gente? Eu não acho que é um problema, eu acho que é um aspecto. Então, para olhar isso que está acontecendo e como é que eu consigo atuar em prol do aspecto do que o mercado está me trazendo e não só falar, ai, olha que medo, ai, a Previdência não vai dar porque vai inverter a pirâmide. Não, gente. São pessoas que estão economicamente ativas, que estão produzindo, que estão consumindo serviços, e acho que aí já tem uma seara enorme que a gente poderia investigar a partir. Acho que vale falar como é que são esses aposentados, né? Isso também depois foi validado pelos dados de enriquecido. Mas todos eles trabalham ainda. Então, aquela visão que a gente tem do aposentado sentado na praça, trocando ideia com outro aposentado, isso não existe mais. 70% deles acham que a aposentadoria não vai dar para viver. Então, são pessoas que continuam trabalhando. Muitos deles sustentam suas famílias e boa parte desse sustento, dessa renda adicional à aposentadoria, é para complementar um custo de vida. Um custo de vida altíssimo com saúde e alimentação em especial. Então, pensa que esse cara, esse consumidor já chega na jornada com um desafio financeiro gigantesco. Ele já chega com esse desafio financeiro gigantesco. É um cara que está preocupado em ter uma vida menos tensa, ele já tem aí seus 60 anos, não era para ele estar no corre, vamos dizer assim, né? Era para ele já estar numa vida um pouco mais tranquila, e ele não tem condição, a maioria ganha salário mínimo, então, quer dizer, não tem muito para onde correr, a não ser os próprios bancos como suporte para essa renda conseguir chegar aí num lugar que deixe eles um pouco mais tranquilos. Então, já chegamos na jornada com um senhor ou uma senhora extremamente preocupado, extremamente tenso, com medo de não conseguir dar conta financeira, com bastante conta para pagar e muito cansado. É isso que Tá, chega Cássio, nessa jornada. deixa eu pegar uma carona nisso que a Vivi trouxe. Aí você vai falar assim: não, esse cara não é um cliente bom. Calma aí. A gente tem bancos para quem a gente trabalha, que a gente. Agora é um dado que não vai estar na pesquisa. Mas a gente tem bancos para quem a gente trabalha que faz pesquisa interna. E aí, nas pesquisas internas, tem uma frase que a gente achou o máximo quando viu, e ela estava na cabeça de um analista, ele trouxe. Então, só para ver o que quem está no dia a dia pode achar de oportunidade desta frase que a Vivi trouxe agora. Ó, não, mas olha, eles já chegam, né, precisando de um apoio. Ah, não, então é um cliente que eu não quero. Calma lá. Tem um banco que tem um pacote hoje que custa R$ 40. De quem eu estou falando, sabe? Quem não tem vai ter que pesquisar para caramba para descobrir quem é. Esse pacote de R$ 40 tem um monte de benefício. Parte desses benefícios, que é em plano de saúde, que é em consulta, não chega a ser o plano de saúde, mas é em algumas consultas, é em alguns exames, é em médico. Então, sabe quando tem ali um pacote que atende um pouco a cidade? Uma das pessoas, né, falaram assim: olha só que legal, o que eu economizo pagando o plano, a tarifa de vocês, eu pago a tarifa e sobra R$ 160. Pega essa informação. Você imagina uma pessoa que chega e fala assim: estou com problemas financeiros, mas eu tenho uma sobra mensal de R$ 160 só do que vocês me ajudam. Você concorda que o banco pode olhar para isso e ver um problema, mas dá para olhar, conecta ele no Open Finance. Olha só qual é o tamanho do que ele tem, o que está caro, o que você pode fazer mais barato. Tu consegue comprar a dívida, ajudar essa pessoa a se organizar durante um tempo, e como você tem ali uma conta que tem tarifa, o que ela fugiria até, né, pelo que a gente viu, mas assim, ela fugiria porque ela tá, né, poxa, eu não posso pagar nada para ninguém. Mas se você chega e consegue posicionar isso bem posicionado, tu vai usar a tua tarifa como acelerador de economia, usar essa economia para fazer ela pagar parte ou talvez na totalidade do empréstimo que ela tem que fazer e tira a pessoa do sufoco. Entendeu que tem ali uma composição de, e nós não estamos ainda, nem entrei na jornada, mas tem uma composição de produtos que já existem, que se fossem mais organizados para essa população, a gente poderia estar fazendo melhores negócios. E aí eu quis falar melhores negócios, porque não são só as vendas.
Porque o melhor negócio é aquele que é bom para os dois lados. Então, existe hoje serviços e produtos prontos para se fazer melhores negócios. Isso está dado. E para mim, esse é um insight mais legal que a gente pega da pesquisa. Teve uma coisa que a Vivi falou e que seria legal a gente trazer aqui também já, que é essa questão da tranquilidade, né? A gente está falando de um público que já viveu e que a gente descobriu de uma forma muito estruturada quais são pontos de apoio nessa jornada que são essenciais para esse público, na escolha, no próprio processo de abertura ali, né? Inclusive num apoio até a uma gestão financeira, né? Então, eu já dei aqui uma pequena introdução, conta para gente, Vivi, o que a pesquisa trouxe. Bom, acho que uma das principais vantagens de se ter uma pesquisa com tanta profundidade é essa complexidade que você consegue ver do comportamento humano, que num dado quantitativo muitas vezes você não consegue capturar. Mas dentro da jornada, né, quando a gente mapeou, né, desde quando tem a intenção até de fato virar um cliente daquele banco, em toda parte da jornada a gente tem um stakeholder de apoio, que a gente está chamando aqui de influenciador, mas é muitas vezes o filho ou sobrinho, alguém mais jovem de confiança e da família de preferência, tá? Então, toda a decisão de abertura dessa conta ou de compra de um produto financeiro, ela é apoiada através da decisão e da influência desse familiar. Então, se esse familiar na jornada, no começo dela, fala, putz, não conheço esse banco, não me parece seguro, não sei se são as melhores taxas, a jornada nem continua. Então, isso é um ponto eu não sei se a gente pode chamar de ponto de tensão, se a gente não observar para esse influenciador, ou a gente pode achar como um ponto de oportunidade se a gente perceber esse stakeholder como um influencer do processo. E o que a gente percebeu também é que não existe nenhum player considerando esse stakeholder no meio da jornada, tá? Então, pensa que quando a gente está aqui no nosso dashboard, acompanhando toda a jornada e os abandonos nas fases da jornada, a gente não sabe que boa parte daquele abandono tá porque aquele influenciador falou, não fecha, não faz, não é bom, não confio. E isso a gente não vê, a gente vê o churn, sei lá, caiu o sistema, não é necessariamente isso. O cair o sistema muitas vezes pode ser o influenciador falando, não faça. E se o influenciador falar não faz, ele não segue. Eu vou falar que a gente fez vários paralelos aqui, né, Vivi? Ficou trocando bastante figurinha. Eu vou perguntar para você, mas eu queria só trazer o que isso mostra de mudança, assim. A gente está falando de uma jornada que até agora todo mundo pensava que ela era transacional. A gente encara ela como uma jornada transacional, né? Você vai lá, entende, toma a sua decisão, a decisão é rápida, porque o tempo da jornada é rápido, e aí você executa, vai embora. O que ficou muito claro, a jornada não começou ali. Ela começou muito antes e ela teve discussão com uma outra pessoa que talvez tenha entrado, baixado, fechou e foi embora. E a gente não se comunica com essa pessoa. Então, eu estou dizendo a gente como mercado financeiro, tá? A gente não se comunica com essa pessoa. Não tem nem desde uma. Como comunicar? Podia ser fácil do tipo uma publicidade dirigida do tipo, ó, isso daqui traria segurança para o seu pai, para a sua mãe, né, para seu aposentado aí da família, ente querido, ou poderia ser uma coisa de coloca no processo e traz para dentro do processo. Não dá para trazer. Dá sim. Eu vou dar um exemplo meu. A gente faz isso em intercâmbio. Assim, intercâmbio tem 3 stakeholders. Eu tenho o estudante, a gente tem o responsável financeiro e o responsável preocupado com a educação. O financeiro e com a educação podem ser a mesma coisa, mas não necessariamente são. Então você tem que, né? Vamos lá, para um intercâmbio de crianças para fazer o ensino médio. Desculpa você do ensino médio que eu te chamei de criança. Foi mal. Estudantes do ensino médio, eu tenho em casa agora, né? Não posso mais sair. Então, né, o meu ainda não está lá, mas vai estar chegando, já não está lá mais criança. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Ele quer saber da festa, se vai ter irmão na casa que ele vai ficar para apresentar ele, porque ele não quer ficar deslocado, ele não quer ser o estranho. Ele quer saber uma coisa. O responsável
que está preocupado com a educação, né? Vamos dizer ali, que ele está querendo saber o que vai aprender. Vai funcionar depois do correteiro para cá? Vai ter que estudar mais um ano no Brasil? Mas e aí? Ele está indo fazer lá, mas vale para depois prestar o vestibular? O que ele aprende? Né? E como é que fica o estudo de português? Então, tem todos uns outros elementos que vão impactar. E o responsável financeiro não é só o cara que paga, é o cara que paga e o cara que mantém. E como é que eu mando dinheiro para lá? Tá, mas e se ele tiver um problema, para quem ele vai ligar? E se for assaltado, tem seguro? São perguntas totalmente diferentes e que qualquer casa de intercâmbio, que você for, eu conheço algumas, vai saber que tem que entender quem é essa pessoa e personalizar a conversa. Ah, mas isso é complexo. Como é que você vende shampoo, Vivi? Você que está tão por dentro desse mercado, também não é a mesma coisa? Eu ia usar mais o da fralda, que é mais didático, né? Então, bora Porque com o da fralda. vamos com o da fralda. Assim, quando a gente fala de fralda, a gente conversa o tempo todo com a mãe, mas quem usa é o bebê. Então, é um produto que ele tem que ser seguro o suficiente para o bebê, mas ele tem que traduzir e transmitir essa segurança para a mãe, que é ela quem compra. Isso se aplica exatamente igual para o banco, tá? Para o serviço. Então, assim, em toda a jornada tem a mãe e o bebê. A única tradução é que a mãe aqui, no caso, é o filho ou o familiar, e o bebê é o aposentado em que vai usar, desfrutar depois do produto e o serviço contratado. Então, se a mãe não tiver comprada com a qualidade daquele produto, ela não compra para o seu bebê, e isso se replica copy-paste pro aposentado, tá? Se ele não tiver, de fato, o influenciador dele, que ele escolheu como fonte de segurança e falar, vai que é seguro, vai que é bom, vai que a taxa tá boa, vai, ele não segue. Então, acho que esse é um ponto importante, porque, de fato, a gente pode se relacionar com essa pessoa de maneiras muito criativas e não necessariamente muito abrangente. A gente só tem que olhar para esse aposentado na forma de se relacionar com ele de uma forma de como cadeia de influência. Ele não é sozinho, é ele mais alguém durante a influência. A gente percebe essa influência menor depois que contrata, tá? Depois que ele virou cliente do banco, dali para frente essa influência diminui muito pouco, muito. E tirando É, qualquer e- chance de cancelamento aqui de rapidinho, tá? Tipo, Uhum. comparou com o bebê. Gente, vamos lá. Consumer e shopper, Só né? isso, é só uma Ou questão de entra, idade. ou entra em venda de todos os. Venda com múltiplos stakeholders. Se você fez publicidade ou fez um curso de vendas, você aprendeu isso. O ponto é Exato. que a gente parou de aplicar em alguns modelos porque passou do princípio que ele era puramente transacional. O que a gente está querendo trazer aqui, ó, não é não. E tem muita É, indústria que faz com muita proeficiência isso que não precisa ser. exato. Então, não vai cancelar eu e a Vivi, não, que a gente chamou ele de Vamos estudante, chamar de de. buyer persona. É. Mas, assim, o ponto não é comparar o idoso com o bebê, não é isso. É comparar o shopper com o shopper e o consumer com o consumer, tá? Então, tem aquele que tem maior potencial de decisão, influência de decisão da compra, e tem aquele que usufrui daquela compra realizada. Ponto, entendeu? E nessa linha de suporte, assim, tem o aspecto também do atendimento, né? Porque eu comecei brincando aqui falando do seu Ivan, que tá bem nesse perfil, interior de Minas, trabalha mesmo já com uma certa idade, tal. Só que, não sei se é o caso geral, ele morre de medo de conversar com quem ele não tá vendo. Né? Ele morre de medo de falar com uma máquina, né? Ainda que você explique, olha, pode ter do lado de lá, o cara que te ligou pode ser um golpista, né? Mas ele se sente mais seguro falando com alguém que tem nome, que é humano, que ele sabe que é. Esse é um comportamento padrão ou é exceção? Posso dar um coach? Pode. Antes do pessoal começar a responder, eu tô Sim, sim. aqui, eu tô enrolando porque eu quero achar o coach da pesquisa certo para não ficar falando, para não falar besteira do que eu vou. Meu Deus do céu, perdi o coach, achei o coach. Tá aqui, ó. Eu pelo menos sei com quem eu falei, saí de lá com o telefone dele, sei para quem eu tenho que reclamar. Entendeu? É, Não tem como a gente falar que esse canal tá segurança quando a gente pega um coach tão claro desse. Eu saio com o WhatsApp da pessoa. Se eu saber, eu vou saber quem reclamar. eu acho que aqui tem um ponto importante, assim, para até tirar um mito desse segmento de aposentado. Primeiro, assim, o medo dele de se ter um apoio físico ou humano, né, no processo, é porque ele sabe que ele é um público muito fadado a ter golpes. Então, não necessariamente é um medo da digitalização, tá? Que eu acho que isso a gente já passou.
né? A gente vê dados também que muitos aposentados já transacionam suas coisas no ambiente digital. Então, o apoio físico e o humano, ele é muito mais para endossar essa questão de, putz, não vou cair num golpe, é seguro, tá? Então, é um ponto de apoio de segurança. A gente não viu isso como uma super barreira, tá? Porque, assim, ela pode ser uma vantagem competitiva frente aos outros players que, porventura, tenham um ponto físico, mas ela não necessariamente é uma barreira, porque, de novo, o influenciador, nesse caso, ele também ganha uma vantagem. Porque se o banco é digital e não tem um ponto físico, vamos dizer assim, mas o influenciador acredita, ele segue. Se o banco tem um apoio físico, um apoio humano e o suporte do influenciador, aí é sem dúvida alguma, entendeu? Então, assim, é de fato uma intenção e um desejo ter esse apoio físico e humano, ele é relevante na jornada de decisão, mas ele não é tão determinante quanto o influenciador, tá? E é interessante você falar isso, Vivi, porque às vezes, sei lá, de repente as empresas podem pensar, tá, mas olha para onde o universo, né? Olha para onde todas as empresas estão olhando. Vamos trazer chatbot, vamos trazer AI, vamos trazer não sei o quê, né? Na verdade, tem alguns pontos que eu queria mencionar, que é o seguinte, primeiro, cada vez mais, e isso é uma preocupação de todas as empresas, é fazer esses canais que não são humanos estarem sempre o mais preparados e o mais humanos possíveis, né? Dentro do que dá. Então, toda a parte de forma de comunicar, de tom, de linguagem, dos timings, né? De conseguir entender e fazer uma conversação muito, muito próxima do que seria uma conversa real. E não como era antigamente, que você perguntava A, o chatbot respondia a Z, a gente ficava irritado, ficava desesperado para falar com o ser humano e tudo mais. E o outro ponto também para falar nesse sentido é se é uma instituição, por exemplo, que já tem esse canal humano, como que você pode garantir que a experiência com o canal humano vai ser a melhor, né? Como que você potencializa o seu atendimento no canal humano? Então, olha para dados. Se essa pessoa que está lá na ponta, o atendente, né, ou a pessoa que vai atender por telefone ou fisicamente, né, quanto mais informações e mais dado ele tiver, melhor preparado ele estará para fazer os comentários certos, a abordagem certa, a oferta do produto certa, né, no timing, dentro do contexto e tudo mais. Então, é possível, é importante as empresas terem essa visão, e muitas já têm, que é isso, eu tenho um canal de atendimento humano, mas quanto mais eu potencializar esse canal, mais ferramentas, e gente, estou falando de dados, não é de deixar na sorte de você contratar uma pessoa que tem esse jogo, que tem essa sensibilidade. Estou falando de dados, dela ter algo extremamente tangível para trabalhar em cima, para garantir a melhor experiência desse aposentado. Então, acho que tem alguns canais aí que você não precisa ir para o 8 ou 80, mas você pode aproveitar da tecnologia, das ferramentas e de uma excelente estrutura de dados para trazer, inclusive, não só melhor experiência, como ganho de eficiência também, quando a gente olha do lado da instituição. E eu vou falar, Fabi, tem uma coisa que é importante quando a gente está olhando nesse uso de dados para quando o canal humano é importante, nesse caso, se mostrou importante, que a gente, de vez em quando, está querendo fazer treinamentos ou só pensar em redução de custo de servir em alguns momentos, e ali ficam oportunidades na mesa. Tem alguns dados que a gente omitiu na pesquisa, mas, por exemplo, quando eu falo que foi impossível fazer, foi porque a gente, de vez em quando, entrou numa agência e a pessoa foi orientada a sair da agência e fazer online. Ah, eu tenho medo. Vai naquela loja ali do lado que vende celular que eles te ajudam. Pelo amor de Deus, tu acabou de abrir uma falha de segurança absurda no processo, porque a tua orientação básica é aquela. Talvez se tivesse ali um pré-atendimento rapidinho, sabe? Que daí esse pré-atendimento consegue estabelecer um pouco de definição de perfil. A gente pode perfilar como personalizar o atendimento tal qual a gente faria na web para essa pessoa. Tipo, ó, o gerente ou atendente, não sei quem vai pegar ali para conversar, consegue olhar e falar, não, peraí, tá, essa pessoa que tá pelo perfil, é melhor eu abrir agora mesmo. Falar, olha, vai ser mais fácil no digital, mas vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer com você. Se fizesse ali, qualquer problema você pode vir aqui na gente, mas mais fácil, é mais rápido, a prova melhor, se fosse essa a sugestão. Mas percebe que um apoio ali, uma atenção
poderia ter resolvido o problema, porque nesse caso que a gente está trazendo, a barreira do influenciador já tinha sido passada. Se estava lá para abrir, o influenciador tinha dado ok, e aí se perdeu. Né? Acho que tem uma coisa de... E eu não vou querer falar hiperpersonalização de novo, apesar de ser, mas cuidado, acho que seria a minha palavra importante É, aqui. e falando do aspecto do player, né, dos players, você vê, a gente visitou vários, assim, nenhum player tem uma jornada igual on e off, tá? Igual eu digo de proposta de experiência. Então, tem jornadas, tem players que, por exemplo, se você vai no ponto físico, você tem uma determinada restrição de abertura de conta, então um pacote de documentos que você tem que enviar. Se você vai no digital, não necessariamente tem esse pacote. Então, é uma mesma empresa com duas jornadas diferentes para o mesmo processo que é a abertura de conta. Então, a gente não tem uma jornada fluida, não é uma jornada da abertura de conta, é uma jornada do canal, né? Então, assim, se para o cliente é relevante ter um ponto físico, que aquele seja uma melhor experiência. Hoje, do que a gente mapeou, as experiências físicas tiveram quase mais barreiras do que as digitais, do ponto de vista de burocracia e do ponto de vista de nível de experiência de entrega de serviço. Então, é desafiador, ao mesmo tempo que esse público vê relevância nesse aspecto de se ter um ponto físico, o nível de entrega de serviço é bastante duvidoso. Então, é uma oportunidade, né? Assim, se a gente olhar, poxa, se é um processo de desenho de jornada de abertura de conta, ele deveria ser semelhante em termos de entrega de Eu serviço. queria entender uma coisa também. O medo de golpe, pelo que eu entendi, é dele. É do idoso, né? Não é um medo, vamos dizer, do filho ou do influenciador cuidando dele, né? É um medo original dele, certo? Então, primeiro que vocês confirmassem isso, se é um medo que ele percebe que está por ali, é um perigo que ele percebe. Talvez ele não saiba exatamente como é esse perigo, como se dá, quando é golpe, quando não é, mas ele sabe que está lá, né? Pelo que eu entendi é isso. E, segundo, a percepção de marca, ele conhecer a marca, confiar na marca, influencia de alguma forma no nível de receio que ele tem de medo de cair no golpe? Como eu estou num banco que eu conheço, eu estou mais seguro, pelo menos a sensação é de maior segurança. Se é um banco que eu não conheço, mas acabou que eu entrei nele, porque alguém indicou tal, eu me sinto mais vulnerável. Tem isso? O medo do golpe é dele e do stakeholder também, tá? Tá. Porque ambos sabem que é uma isca fácil para golpe, tá? Então, por isso essa necessidade desse influenciador, é para garantir que ele não está caindo em golpe, tá? E é até um pedido do influenciador. Se você for adicionado, se você tiver alguma dúvida, me fala que eu te valido se é golpe ou não, sabe? Então, é o medo dos dois, tá? Esse é um. O outro ponto é sobre a solidez de uma marca, né? Se isso impacta na jornada, na intenção de decisão de compra ou se aumenta a consideração. É isso que você me perguntou, né? O que a gente percebeu é que os bancos mais tradicionais, eles têm uma vantagem na pré-jornada. Exatamente, por conta dessa baixa necessidade da influência, porque já se predispõe que aquele banco tradicional de marca conhecida, as chances de eu cair num golpe ou num risco é muito menor, tá? Então, tem ali, quando a gente mapeia, a gente fez um farol, assim, a gente viu que na parte da pré-jornada, os bancos mais tradicionais, eles tendem a ter um sinal mais aberto ali para adentrar, tá? Tá, tem uma coisa, assim, vamos lá. Nosso corte foi por beneficiário do INSS, né? Então, a gente teve isso como alvo, Premissa, né? premissa de trabalho. Mas e aí, né? A gente não fez um corte de beneficiários do INSS que tivessem recebido por afastamento de trabalho. A gente tentou procurar as pessoas que o fizerem por tempo de trabalho. Então, por que eu fiz esse preâmbulo todo? Porque quando você fala uma marca da marca que eu conheço, é para mim uma vantagem hoje dos bancos mais tradicionais, mas ela é uma vantagem talvez efêmera. Porque o aposentado de hoje, né, ele conhece com mais profundidade de conhecimento e se relacionou com os bancos ditos tradicionais, que hoje é difícil falar o banco que não é digital, todos são. Né? Todos, de alguma forma, são digitais. Mas aqueles bancos tradicionais, não, né, que não é puramente offline, mas ele já está na agência, no aplicativo, fala com o WhatsApp com o gerente e tudo mais. Dito isso,
E daqui, quando vamos voltar para olhando para a oportunidade, e daqui 10, 15 anos, isso ainda existe? Esta vantagem vai estar dada para um público que vai entrar nestas condições quando o relacionamento dele já foi também com as fintechs, já foi com esses novos entrantes, já foi com ambientes mais digitalizados. Talvez tenha preferência, sim, por alguma possibilidade de atendimento físico, até parei de trabalhar, né? Eu tô precisando de voltar a ter contato social. É bom ir na. Meu pai, nítida, já que você deu o exemplo do seu avô, vou dar o meu pai. Tá Meu pai, certo. nitidamente, vai para a agência por contato social. Não, eu prefiro resolver com o meu gerente. Eu ia pagar para ele. Não, daqui que eu prefiro ir lá resolver. Ele quer ter contato social, tá bom, ótimo. Usa, né? Vai lá que o atendente vai gostar de fazer a parte dele, você a sua e tá tudo certo. Mas é uma vantagem que nitidamente é perene por visão de marca para este recorte. Então, isso precisa ser trabalhado. Se criou marca durante muito tempo, por isso que ela existe hoje. Então, precisa-se também plantar marca para esta população né, que vai ser, né, que vai chegar lá de tal forma que alguém tenha vantagem. E eu não acho que a vantagem vai ser só pelo ponto físico. Acho que eles não, eu acho que não é o ponto físico, vou falar até o contrário, porque a gente percebeu que teve também jornada que houve a preferência de ir para o digital, né? Mesmo quando era um banco super tradicional. Então, não, esse banco, mas eu prefiro, vou fazer aqui, vou. Então, sabe, foi mais A gente fluido, ouviu, né? aconteceu melhor. A gente ouviu, né, Marcel? Eles já têm noção de que pela jornada digital é mais prático. Então, já tem a percepção da praticidade do digital, né? De fato, a construção de marca durante, né, estamos falando de bancos que têm 100 anos, por exemplo, se torna relevante e diferenciação, mas não determinante. Acho que esse é o Boa. ponto, assim, não é determinante. Ele cria vantagem de competitiva, mas ele não é determinante, visto que a maioria dos aposentados já tem uma conta, tá? A abertura de novas contas, ela foi uma tendência quando, né, se ampliou aí essa oferta de fintechs e financeiras e tudo mais. O que a gente vê agora é uma tendência de maior concentração, e aí vai ser uma disputa de market share entre os players. Mas sim, é uma vantagem competitiva, mas não é determinante na escolha. Eu sei que a gente está chegando no final, mas assim, quando a Vivi trouxe vantagem entre os players, eu preciso trazer uma outra pesquisa que não está dentro da nossa pesquisa, porque essa tem zero validade estatística. Tá? Quando eu fiquei lendo a pesquisa, tem muita coisa. Assim, eles percebem pouca diferenciação, para não falar nenhuma. A gente ouviu frases do tipo, o banco é tudo igual, a gente. Então, o que que a gente fez? Eu liguei para pessoas que eu conheço, parte eu liguei, parte estavam na minha casa, então é do meu ciclo pessoal. Por isso que eu falei que tá, tem zero validade estatística. E todas que eu conheço que tem um convênio médico em específico que as pessoas de terceira idade adoram, e eu não vou fazer publicidade. Quem já tem gente, quem tem parente nessa faixa etária já sabe de quem eu estou falando. E eu, você gosta? Gosto. E do banco que você tem conta? Gosto? Não gosto. Ou, tá lá, é o banco que eu tenho. E aí eu fiz a seguinte pergunta: e se este banco, né, se esta empresa de convênios médicos abrisse um banco? Foi unânime. Eu abri a conta com eles. Unânime. Então, quando a gente fala do entendimento do recorte específico, pode criar uma love branding, mesmo no ambiente que em tese já foi disruptado e tudo mais, muito claramente pode. E aí você pode mudar as regras da concorrência. Talvez, quando eu olho, e essa é a coisa que a gente. Aí, é minha opinião pessoal, eu vou querer, depois que a Vivi der a dela, antes da gente encerrar, e a Fabi der a dela antes da gente encerrar, porque acho que está todo mundo muito imbuído desses dados. A minha opinião pessoal é que depois da gente passar por tanto tempo, né, levantando esses dados, fazendo análise, buscando novas referências, me parece que tem aqui uma oportunidade de disrupção nesta fatia de mercado que está gritando. E talvez the first mover take all. Talvez a gente tenha ali quem chegar primeiro. Vai levar tudo. Vivi, Fabi, com vocês. Não, eu concordo super. Acho que é um público negligenciado em termos de oferta de serviço e produto, tá? Não vou falar só de serviço, a gente vê também produto também bastante negligenciado, negligenciado em vários aspectos, quase numa invisibilidade da mídia, numa invisibilidade de oferta, de valor. Acho que se a gente entender como é que esse cara funciona, como é que o contexto de vida funciona, pensar em oferta de valor para além de crédito, por exemplo, porque esse cara está precisando de crédito, mas está precisando de uma série de outras coisas que ele busca solução em outros lugares, vide esse convênio, por exemplo,
a gente ganha vantagem competitiva se conseguir endereçar de verdade as dores e as necessidades desse segmento, não tenho a menor dúvida disso. E oportunidade, né? Não tem, a gente não sabe fazer isso, porque a pirâmide está invertendo tem pouco tempo e se acostumou a falar e fazer para as mesmas pessoas, nos mesmos lugares. Nos mesmos lugares, acho que esse é o maior problema. Agora só até para a gente encerrar, porque infelizmente a gente tem que encerrar. Gosto muito dessa leitura de oportunidades, né? Porque hoje é possível, porque hoje você tem tecnologia, você tem dados, você tem estrutura que permitem que a empresa faça isso de uma forma decente, eficiente, sabe? E realmente trabalhe na experiência. A gente fala muito disso daqui, aqui no Do The Math, sobre a experiência, sobre o relacionamento e tudo. Então, assim, acho que como todos aqui, né, apaixonados por dados e pessoas, adoramos o resultado disso, principalmente, aí minha opinião pessoal, pelos insights e oportunidades que tem pela frente em cima de tudo isso. Bom, dito isso, precisaremos encerrar. Eu tenho certeza absoluta que tem muita gente curiosa para saber mais. Se você está ouvindo isso no dia do lançamento, dia 26 de junho, venha nos visitar na Febrabotec. A gente vai falar mais sobre isso. Vocês ainda vão ver bastante desse conteúdo ali. E, Vivi, para quem quiser te acompanhar, te agradeço muitíssimo por ter participado aqui do The Math. E para quem quiser te acompanhar e acompanhar mais da Bistrô, qual é o melhor canal? O Instagram e o LinkedIn, Bistrô Estratégia. Obrigada, gente, foi ótimo. Adorei Vivi, adorei. Espero que seja a primeira de muitas vezes aqui. A Vivi é uma parceiraça que a gente fala que a gente trabalha junto por espasmos, mas a gente Exato, já trabalha junto há quase 10 anos, né, Vivi? Então já tem muita exato. coisa que a gente conseguiu fazer, muita coisa que a gente tentou e não conseguiu fazer. Mas essa Mas a saiu. gente vai conseguir. Essa pesquisa saiu, essa pesquisa tá linda. Acho que, gente, tá aqui embaixo, clica para entender como é que tá, para baixar. E, Fabi, eu vou fazer um outro convite para quem está nos ouvindo na data do lançamento e vai na Febrabotec. Você vai lá, não é só para a gente falar da pesquisa. Se você gosta do DMF, vai estar lá? Vai lá. A gente está gravando do DMF. Pelo menos 10 episódios vão ser gravados de dentro da Febrabotec. Chega aí, você vai conhecer eu, o Cássio, a Fabi, o Lourenço de Paula, que nos ajuda quando a gente tem as coisas mais tech, mais arquiteturas aqui. Tá todo mundo lá gravando 10 episódios. E mais uma vez, valeu!